Araúna. O estrangeiro que salvou Israel com um sacrifício total. Um herói esquecido da Bíblia. Araúna, o Jebuseu. Um nome que quase ninguém conhece, mas cuja fé e entrega mudaram a história de Israel. Você já ouviu falar de um homem que entregou tudo o que tinha para salvar um povo que nem era o seu? Esse é Araúna, o esquecido herói da Bíblia. Você conhece Araúna, o Jebuseu? Neste vídeo, vamos explorar a incrível história desse personagem quase esquecido da Bíblia, que ofereceu tudo o que tinha para salvar o povo de Deus, mesmo sendo um estrangeiro. Ele não fazia parte de Israel, mas teve fé, coragem e generosidade, ao ponto de entregar seus bens, sua terra e sua segurança. Descubra como Araúna se tornou parte do plano divino e foi peça-chave na fundação do Templo de Jerusalém. Uma história que vai desafiar seu coração e renovar sua visão sobre quem Deus pode usar. Texto base: 2 Samuel 24, 18, 25 e 1 Crônicas 21, 20, 28. Inscreva-se para mais estudos bíblicos como este. Quem foi Araúna e por que ele é tão importante? O que a Bíblia diz sobre sua fé e generosidade? Como sua atitude apontava para Jesus? E o que essa história nos ensina sobre fé, entrega e propósito? Inscreva-se no canal para mais estudos bíblicos, devocionais e histórias inspiradoras da Palavra de Deus. Curta, comente e compartilhe para que mais pessoas conheçam esse personagem tão especial. Um estrangeiro, Araúna, é o nosso herói neste capítulo. A rapidez e a coragem em sua maneira de atuar salvou a vida de milhares de pessoas. Araúna não precisou que alguém lhe lembrasse o que era importante. Não lhe pediram seus dízimos e ofertas para o Senhor. Ele entregou tudo. Ele sabia que os bens materiais tinham pouco valor diante de Deus. Compreendeu que o dinheiro nada vale. 2 Samuel 24, 18, 25. Araúna não fazia parte do povo de Deus. Então, o que estava acontecendo não devia preocupá-lo. Além disso, Davi era quem havia derrotado o seu povo, os Jebuseus. Podia ter chegado a pensar que a praga era um castigo de Deus e não teria se equivocado. Mas a Bíblia diz que ele amava ao Senhor e que Deus o escolhera para curar o seu povo. O profeta disse a Davi que fosse diretamente ao campo de Araúna, porque era ali que Deus queria se encontrar com esse rei. Deus o escolheu. Araúna ofertou, não somente o terreno, mas também os bois, os trilhos, as juntas e a madeira que tinha para trabalhar. Ele ficou sem nada. Mesmo que tivesse razões para odiá-lo, Araúna deu a Davi tudo o que possuía para que pudesse salvar a vida do povo. Deus costuma usar as pessoas que menos imaginamos. Um estrangeiro ofertou tudo para que o povo de Deus não perecesse. E quando dizemos tudo, é literalmente assim. Não somente o terreno, mas também os bois, os trilhos, as juntas e a madeira que tinha para trabalhar. Ele ficou sem nada. Mas isso não o preocupou em nada porque desejava salvar os que estavam morrendo ao seu redor e também salvar a sua família. Araúna estava com seus 4 filhos quando viu o anjo do Senhor. Sabemos disso pela passagem paralela no primeiro livro de Crônicas, onde ele aparece com o nome de Ornã, devido a uma pequena diferença na raiz da palavra. Tanto Araúna como Ornã significam nobre. Na verdade, seria difícil encontrar-lhe um nome mais apropriado. 1 Crônicas 21, 20 e 24. Essa análise sobre Araúna, ou Ornã, é poderosa e cheia de significado espiritual. Ele é de fato um personagem surpreendente e profundamente simbólico. Mesmo sendo um estrangeiro, derrotado por Davi e sem obrigação aparente de se envolver, Araúna demonstra uma fé e uma generosidade extraordinárias, qualidades que muitos israelitas teoricamente mais próximos de Deus não demonstraram naquele momento. Aqui estão alguns pontos marcantes da história de Araúna que vale destacar. Araúna como exemplo de entrega total. Araúna entrega não só o campo, mas tudo o que possuía, bois, instrumentos, madeira. Ele não faz cálculos, não negocia com Davi, não busca proteção em troca. Ele age com prontidão e com um senso profundo de urgência moral e espiritual. É a encarnação do que Paulo diria mais tarde. Deus ama quem dá com alegria. 2 Coríntios 9, 7.
um estrangeiro com fé verdadeira mesmo sendo jebuseu, Araúna age com temor a Deus e compaixão pelo povo. Isso nos lembra que Deus olha o coração, e não a nacionalidade, linhagem ou religião institucional. Ele é um lembrete bíblico de que Deus pode levantar qualquer um para cumprir seus propósitos. Araúna e o custo do sacrifício. Apesar de Araúna querer doar tudo, Davi insiste em pagar. Não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada. 2 Samuel 24:24. Esse diálogo ressalta um princípio profundo. O verdadeiro sacrifício envolve custo. A prontidão de Araúna em oferecer tudo exalta ainda mais a importância do que Davi estava prestes a fazer. O local da oferta, futuro templo, campo de Araúna, onde Davi ergue o altar e oferece sacrifícios, é o lugar onde mais tarde será construído o Templo de Salomão. Ou seja, a entrega de Araúna não apenas ajudou a deter a praga, mas estabeleceu o espaço mais sagrado do culto israelita. Um estrangeiro foi usado por Deus para inaugurar o local do encontro entre o céu e a terra. Araúna como figura messiânica. Araúna aponta de certa forma para Cristo, alguém que, sendo de fora, entrega tudo para salvar vidas. Um ato de entrega, radical, motivado por amor e fé, em favor de um povo que tecnicamente nem era o seu. Ele é um lembrete de que o reino de Deus frequentemente subverte nossas expectativas. Essa narrativa nos desafia a refletir. Estamos dispostos a dar tudo, mesmo quando não nos sentimos diretamente responsáveis, mesmo quando não somos reconhecidos como parte oficial do povo de Deus? Vamos mergulhar um pouco mais fundo na figura de Araúna, também conhecido como Ornã, uma personagem breve, mas extremamente significativa na narrativa bíblica. Quem foi Araúna? Araúna era um jebuseu, ou seja, membro do povo que habitava Jerusalém antes da conquista feita por Davi. Os jebuseus eram considerados cananeus, e por isso, vistos pelos israelitas como pagãos. No entanto, Araúna se destaca por sua fé, reverência e generosidade, qualidades espirituais que o colocam como uma exceção notável entre os estrangeiros. Nos textos bíblicos, seu nome aparece em 2 Samuel 24:18-25, onde ele é chamado de Araúna. Crônicas 21:20-28, onde aparece como Ornã, uma variação linguística do nome, provavelmente uma adaptação ao hebraico da época. Ambas as passagens narram o mesmo evento, mas com pequenas diferenças nos detalhes. O pano de fundo é a história em que Davi, instigado por Satanás, segundo Crônicas, ou por Deus, segundo Samuel, decide fazer um recenseamento do povo, algo que Deus não havia ordenado. Como consequência, uma praga cai sobre Israel. Davi se arrepende, e Deus envia o profeta Gade com instruções. O rei deveria construir um altar no lugar onde o anjo estava, com a espada erguida sobre Jerusalém, o campo de Araúna. A importância de Araúna na história bíblica. Um estrangeiro, mas com fé Araúna não era israelita, mas temia ao Senhor. Ele viu o anjo do Senhor e soube reconhecer a santidade daquele momento. Ele estava com seus 4 filhos que fugiram aterrorizados, 1 Crônicas 21:20, mas ele permaneceu. E isso já fala muito sobre sua coragem e sensibilidade espiritual. Modelo de generosidade e desprendimento. Quando Davi chega para comprar seu terreno e oferecer sacrifício, Araúna não apenas oferece o campo, mas também os bois e todos os instrumentos. Ele diz: "Tome, meu senhor o rei, e ofereça o que lhe parecer bem." 2 Samuel 24:22. Araúna mostra um coração pronto a doar tudo por uma causa maior, sem buscar benefício próprio. Fundamento do Templo de Jerusalém esse. Talvez seja o ponto mais impressionante da história. O campo de Araúna foi o local escolhido por Deus para deter o julgamento e estabelecer um altar. Mais tarde, foi ali que Salomão construiu o templo, 1 Crônicas 3:1. Ou seja, Araúna entregou o terreno mais sagrado da história de Israel, aquele onde a presença de Deus habitaria por séculos. Sem a generosidade dele, talvez a história sagrada tivesse tomado outro rumo.
Um lembrete do valor dos de fora. A história de Araúna é uma das muitas que mostram como Deus usa estrangeiros e pessoas improváveis para cumprir seus planos. Outros exemplos incluem Raabe, a cananeia que ajudou os espias. Rute, a moabita que se tornou ancestral de Davi e de Jesus. O centurião romano, elogiado por Jesus por sua fé. Araúna entra nesse grupo como alguém que, embora não fizesse parte do povo da aliança, foi instrumento direto de redenção. Lições que aprendemos com Araúna. Fé verdadeira ultrapassa barreiras culturais e religiosas. Generosidade sem interesse pessoal é profundamente usada por Deus. Às vezes, pessoas aparentemente de fora têm mais sensibilidade espiritual do que os de dentro. O lugar mais santo do Antigo Testamento foi um presente de um estrangeiro, Araúna. O estrangeiro que salvou Israel com um sacrifício total. Um herói esquecido da Bíblia. Deus pode usar qualquer pessoa, inclusive os de fora. O que estamos dispostos a oferecer por amor a Deus e ao próximo? Às vezes quem não parece religioso tem mais fé do que muitos no templo. Araúna não fez parte da história porque era grande, mas porque estava disposto a entregar tudo. E você? O que está disposto a entregar para Deus? Você já se sentiu um estranho no meio do povo de Deus? O que essa história te ensinou? Queridos, sou muito grata a todos que assistiram este vídeo até o final. Continue nos prestigiando. Deixe seu comentário. Compartilhe com seus amigos. Deixe seu like. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.